pessoas nem percebem que pensam assim. E pessoas com modelo mental de crescimento são aquelas pessoas que têm um apetite por aprender enlouquecedor. Vão para cima, estão aprendendo, estão fazendo, não importa os obstáculos, a dificuldade, eles vão e fazem. Bem bacana esse trabalho, né? Eu só botei isso aqui, tipo de curiosidade, a gente está falando aqui do modelo mental, como é que a gente lida com tudo isso? Exige esse cuidado de aprender e aprender constantemente. Vamos entregar? Mapa de gestão de competências ClearSale. Aí está todo detalhado, depois a gente vai colocar aqui. É para tirar algumas dúvidas. Questão de vocês. Isso aí vocês têm que ter pleno domínio do que tem aqui. Você viu que ele tem um formato diferente, de uma versão que você já deve ter visto. E a gente chama de ciclo. Eu vou explorar um pouquinho aqui, provavelmente as outras pessoas também. Vocês têm que ter domínio disso. Essa é a... Eu tenho um amigo que brinca e fala assim, essas coisas você tem que ter debaixo do braço, tem que saber como funciona. Porque necessariamente da meta. Esclarecimento ele não vai ser comprometido. Quando eu digo que há comprometimento, é alguém que fez uma promessa. As pessoas só estão comprometidas quando elas verbalizaram uma promessa. Então é uma fase muito importante, por isso que há essa negociação, entre aspas, esclarecimento do porquê, onde as pessoas tomam contato com a meta. Aí vocês têm feedback, tem conversas com as pessoas dentro do ciclo, como se fossem ferramentas. Diversas ferramentas que devem ser utilizadas. Tem várias, tá? Cuidado com isso, é importante que para ser eficaz, você precisa saber exatamente o que elas são. E atrás tem um descritivo, inclusive, como vocês devem ter visto. O que acontece se a etapa de acompanhamento não foi bem feita? Não tem evidência. Aí vira uma bomba, né? Quer dizer, anotem, registrem, porque depois vocês precisam justificar essas notas. Se vocês não fazem isso, estoura tudo o que precisa fazer. Porque a empresa me pede, ou porque o RH está me cobrando, e aí aquilo não serve para absolutamente nada. Porque eu não tenho nenhuma evidência em cima, eu não consigo fazer uma avaliação de competência real. E no limite, se eu for muito honesto e eu descobrir assim, putz, eu não consegui ter essa competência, eu poderia não ter tido tempo, eu realmente não consegui. Eu vou ter que acreditar no que o outro vai dizer, porque eu confio nele. E se ele me disser eu fui bem, eu sou bom, então eu não tenho evidência em contrário. Questões? É importante o domínio. É assim que se faz. É por aqui que vocês são medidos, que as pessoas são medidas. Calendário anual. Aqui a gente fez um modelo de roda. Então, Aê! é o ciclo, e aí no ciclo é exatamente aquilo que está lá, foi transportado para cá. Então o nosso ciclo tem um acompanhamento semestral, aí a gente colocou ali outubro, julho e janeiro, então o ciclo ele está semestral, assim como a gente faz ele lá no terceiro. A gente faz a contratação das metas no começo do ano, vocês me mandam as avaliações de competências, claro, sempre na data. E aí então a gente tem lá em abril o acompanhamento dessas metas e das competências, em julho sempre o fechamento do ciclo da avaliação de competências. Você vai dar um feedback para o colaborador, tem vários aqui, ó, é só exemplos, só assim. Ó, atenção, eu digo para o colaborador em relação a alguma coisa que aconteceu recentemente. Ele fez uma apresentação, entregou um relatório. Isso acontece ao longo de um período. Vocês têm aquela semana lá do período que vocês dão feedback. Então, quantas vezes acontece isso? Quantas vezes for necessário? Coisas que às vezes vocês nem estão dentro desse período, vocês vão lá dar um toque, foi bacana com ele, ó. Como é que você foi no período? Não foi? Isso é uma conversa
conversa um pouco mais séria, vamos chamar assim. Coaching, vocês estão pensando, discutindo com ele, quer saber da carreira dele, das possibilidades dele. Tudo isso daqui são estratégias que a gente chama de informais, porque não tem controle de recursos humanos. São conversas que são feitas dentro do sistema, que você vai ter que entregar alguma coisa, ou seja, aquilo é parâmetro, está dentro do sistema. A questão dos informais, a gente não sabe se quando, não tem controle sobre isso. Estruturada, ela pode ser chamada de coach mesmo assim, ou coach é algo bem mais profundo, que demanda um conhecimento, uma competência para dar um coach, ou chamar de coach não é um risco? O coach no papel do gestor, ele dá uma característica diferente. O coach que vocês viram lá na novela, que se fala, que está toda essa confusão aí, é um coach profissional. O coach no papel do líder, ele tem uma característica diferente. É uma conversa assim mais aprofundada, olhando muito mais às vezes as perspectivas de desenvolvimento futuro. A empresa hoje ela vive de mudanças drásticas, né? E eu vi que no ciclo é definido uma vez isso. Como que a gente vai ter ao longo do ciclo, né, essa adaptação? Contratadas no começo do ano, no final do ano de 2016, e aí me mandaram novos contratos de gestão, por exemplo. Olha, a gente entrou um cliente grande. E... Oi! E aí, então, mudaram as metas de alguns líderes porque precisamos fazer recontratações dos acordos que foram feitos no início do ano. Então, isso pode ser revisitado. Representar de 60%, 70% do que elas fazem. Não é 100% do que elas fazem que está aqui dentro. Seria impossível isso. A maior parte das coisas que as pessoas fazem está centrada dentro do ciclo, não a totalidade. Senão Senão a pessoa não tem liberdade, né? Não tem não dá para se adaptar. Foi o que ela fez ao longo do ciclo, aí tem um problema, não tem jeito. Quer dizer, ela não teve a oportunidade suficiente para se dedicar àquilo, ou seja, as metas não refletem o que ela fez, aí faz sentido. Forma em todas as áreas, ou você acha que o padrão não seria necessário? E se necessário, existe alguma forma, não sei, treinamentos, alguma coisa para auxiliar o gestor nesse jeito único de tratar o tema? Isso sim é o padrão dentro da empresa. Por exemplo, tem empresas que usam para feedback uma metodologia, tem empresa que usa outra metodologia. A empresa tem que ter um jeito, tem que ter um padrão. E todo mundo usa mais ou menos o mesmo padrão. Agora, feedback é feedback em qualquer parte da empresa. Ferramentas de acordo com a natureza da própria área. Tem área que tem mais proximidade, tem área que tem menos. Então pega, por exemplo, um gestor que tem 40 pessoas debaixo dele. Como é que ele vai dar feedback para 40? Então ele vai ter que fazer uma adaptação conforme a natureza dele. É diferente de um gestor que tem 2 pessoas debaixo dele. Então ele faz um modelo de gestão diferente de acordo com tem colaboradores espalhados, que não estão todos eles na frente dele imediatamente. Ele tem uma dificuldade maior. Então ele vai ter que usar essas ferramentas de uma outra forma. No passado, por exemplo, se dizia o seguinte, não dê feedback pelo telefone. Hoje não tem como mais dizer um negócio desse. O uso aqui pode ser alterado. Quando eu tenho competências, quanto liderança, eu tenho que ter uma conversa sobre elas. Não é a mesma conversa das metas, que são mais profundas, mas as competências elas devem também ser... Então eu devia tirar a palavra meta. Tá bom. Certo? Os mais críticos, pelo menos, que advêm do modelo de competência. Era essa a intenção do texto, acho que a gente vai São promessas também. São. Certo? Como as metas também são promessas. São promessas. Exatamente. É que acho que as metas pessoais, então quando eu contrato a competência, também é uma forma de eu contratar e construir uma meta para que ele possa atingir. Olha, você tem que melhorar em foco e resultado, então vamos contratar para que você, é uma meta que eu vou construir com você para que você possa melhorar foco e resultado. Mas aí acho que por essa razão... Você falou de são várias ferramentas e que as pessoas adaptam ela conforme o seu contexto. Como é que a gente pode concluir que essa ferramenta ela é boa ou ela não está sendo boa? Se renova, todo ano tem um processo. É interessante isso, né? Não tem um processo pronto
você tem que fazer um ajuste neles constante. Uma empresa que implanta isso, ela demora de 3 a 5 anos para estabilizá-lo. É muito difícil fazer isso aqui. E não tem modelo perfeito, ele sempre tem alguns pontos dele que não atende a toda a comunidade de uma organização. Tem de recursos humanos, mais crítico que tem. E ele é o mais difícil de você estabilizar. Então demora muito tempo, não é pouco tempo não. Mas você tem que todo ano olhar para ele, revisitar, coletar feedback, né? Trabalhar em cima dele, ver o que precisa melhorar. Então, empresas como a Ambev, por exemplo, o pessoal critica muito a Ambev, mas a Ambev, ela olha para isso aqui, é o mantra deles lá dentro. Né? E você não pode perder de vista a fórmula, o resultado. Como é que ele faz resultado? Se o resultado é coletivo, eu vou migrar toda a minha construção de metas para as metas coletivas. E aí eles usam modelos mais 360 de avaliação. Aí eles vão cruzando o processo. Tecnicamente, o modelo é observação. Eu vou mudar a observação. Teve outra coisa que está mudando nos últimos anos? Eu sou de uma geração que as pessoas tinham um chefe. Os modelos recentes de matricialidade e tudo mais quebraram o modelo de um chefe. Né? Então, as pessoas têm vários chefes. Então, você passa a ter modelos mais cruzados de avaliação e tal. Não é só a questão de pouca hierarquia, mas você também está usando agora modelos diferentes. Você está usando modelos de cruzados, de estruturas matriciais que impactam também no processo de avaliação. Porque daí as pessoas perdem a tranquilidade e a segurança de que ela está sendo observada. Isso não dá para fazer. O que mudou também é outra coisa, né? Como é o caso tem de que avaliar. Semestral. Isso é uma coisa dos últimos 5, 10 anos. No passado, esses ciclos eram todos semestral e com fechamentos trimestrais e tal, mas promovendo mais conversas de gestor e colaborador. Tem uma febre no mercado para acabar com os processos de avaliação, mas ninguém chegou com fórmula mágica. Ninguém. Nem as empresas de tecnologia. Eles usam um modelinho lá que eles chamam de OKRs. O quê? OKRs. Mas que é um sisteminha que é vendido, um sisteminha criado na Intel, pela qual eles fazem gestão, mas que nada mais é do que isso aqui. Quanto mais a gente conversa com as pessoas, maior o indicador de sucesso e percepção de justiça no processo de avaliação. O que dá certo é conversar com as pessoas. Ai, que delícia. Fala de novo. A gestão é isso, né? A gestão é uma capacidade da gente interagir com gente para promover a mobilização delas. Se a gente não conversa, o que mudou na sociedade recente? Mudou uma coisa na sociedade recente, embora se fala muito da nova geração, uma coisa mudou, sabe o que é? Manifestação. As pessoas se manifestam mais. O resto é tudo igual. Né? No passado havia uma trava pela qual as pessoas não se manifestavam. Sentiam, mas não manifestavam. O que mudou agora é que as pessoas sentem e se manifestam mais. Eu cheguei a dizer para o Bernardo está por aí, né? Eu olhava e fazia meta muito melhor do que fiz no ano passado. Tá? E aí, quando começou, eu conversei com o Pedro e eu disse, Pedro, nós estamos fazendo tudo errado. Certo? Porque nós estamos fazendo um acompanhamento tudo muito individual. Nós começamos com esse modelo de DT12 e aí conversa com um, conversa com o outro, conversa com o outro. E os problemas iam aparecendo, mas putz, esse problema eu não resolvo só com você, eu preciso daquele. E aí você vai para aquele, daí você começa a girar a semana e a coisa não vai, certo? E aí nós discutimos de mudar e trabalhar mais com grupos e menos com pessoas, mas sem tirar a conversa com as pessoas. A conversa com as pessoas vem em determinados momentos, certo? Para que a gente consiga atingir os objetivos. Então, Matheus, a minha opinião é a seguinte, antes de pensar em ferramenta e qualquer coisa, tem que pensar por que a gente faz. Certo? E aí, isso é uma opinião minha, certo? E eu estou disposto a ouvir o que você tem a dizer. Eu diria o seguinte, primeiro eu tenho que pensar, como gestor, eu tenho que ter 2 focos. Eu tenho que ter foco no resultado para a empresa, que é o negócio, e eu tenho que ter foco nas pessoas. Isso é simples, são 2 coisas.
Essas são as duas frentes mais importantes. Aí, se eu olhar a cultura da ClearSale, quando eu olho a pessoa, eu vou desenvolver a pessoa para o negócio ou vou desenvolver ela para ela? Na nossa cultura é os dois, certo? Então é o seguinte, eu faço a avaliação de competência, ou contrato competência, ou contrato meta, para essas duas coisas, certo? E aí é o seguinte, se no final do processo eu terminar e eu chegar à conclusão, como eu cheguei para mim mesmo, putz, não foi bom, então eu tenho que pensar de novo, certo? E aí esse não ser bom no meu aprendizado é assim, tem duas razões, certo? O meu disco, por exemplo, tem alta conformidade, então eu quero fazer tudo certinho demais, certo? E aí toma muito tempo, certo? Ou, de fato, lidar com a posição que você está, por exemplo, você é um gestor que tem que olhar um monte de coisa de modelo, não sei o quê, e tem que ser gestor também, certo? A terceira tem essa característica de que o gestor também põe um pouco a mão na massa, ou põe bastante a mão na massa, certo? Todo mundo faz isso, é da nossa cultura. E aí é o seguinte, você começa a não ter tempo para fazer isso bem feito. E aí você largou a pessoa. Você começou a focar só o negócio e deixou a pessoa de lado. Então, eu acho que muito mais importante do que olhar a ferramenta é isso, para que eu estou fazendo. E aí é o seguinte, tem que simplificar para conseguir dar conta de fazer uma coisa que vale a pena. E tem que ter tempo para conversar no fato. Tá? Então eu acho que a gente não faz bem isso. Eu não faço. Eu estou dizendo que o vice-presidente da empresa não faz isso bem. Tá? E já disse isso publicamente várias vezes. Que não estou feliz comigo mesmo nesse quesito. Eu acho que o legal é assim, putz, mas tá bom, então vamos parar para pensar e vamos ver como fazer. Então eu estou comprometido com fazer isso melhor, certo? E, bom, eu acho que é isso, certo? Aí depois tem que entrar a ferramenta. Talvez a ferramenta me ajude a fazer isso mais simples, ou melhor, ou mais fácil. Isso, quando começa em si, isso desce, funciona e funciona bem. O caso da Ambev, por exemplo, que é um case, eles usam todo esse processo, fazendo todos os elementos de calibração, como vocês fazem também, e fazem isso periodicamente, estudam muito bem esse tipo de coisa. E outras empresas fazem também, e já há muito tempo, o caso da Natura fez muito bem também. Várias empresas que pela qual cuidam disso e cuidam muito bem, sabe? Com as pessoas, ainda é fundamental. Na verdade, os processos aqui tem um tripézinho, que é políticas, processos e comportamento gerencial. Comportamento gerencial é o mais difícil. Os processos e o sistema são tecnicamente os mais fáceis, mas o comportamento gerencial para dar vida a tudo isso é o mais difícil. É ele que dá consistência a isso. A promoção, a mérito, a plano de sucessão, todo o resto vem em reboque disso. Se isso daqui não está devidamente consistente, ele vai enfraquecendo os outros subprocessos. Você tem aquela sensação de que foi injustiçado, isso é uma marca brutal que as pessoas levam. E essas marcas são difíceis de serem superadas. Tenho uma experiência com RH de muito tempo e a gente percebe que essas marcas, elas ficam com as pessoas e às vezes as pessoas tomam decisão de saída das empresas depois de muitos anos por algo que aconteceu. Eu não vou vir aqui para vocês dizer, é uma delícia fazer isso aqui. Não dá para falar, isso aqui é uma questão de disciplina, tem que cuidar, é meio burocrático às vezes, não tem jeito. Mas precisa fazer, isso é o básico. O gestor, né? Quando você fala da consciência, enfim. Porque numa empresa como a nossa, que é muito dinâmica, que todo mundo faz muita coisa, se você não tem a conversa, a proximidade, não sabe de fato o que está acontecendo, você vai sempre fazer um feedback com base no que deu mais barulho, né? E o que dá mais barulho normalmente é o ruim, né? O que é bom, ninguém... se você não está atento, não está conhecendo, não está acompanhando, o que é bom não faz tanto barulho quanto o que é ruim. Então, de repente, você tem 100 coisas, uma fez barulho, 99 foram muito bem, sem muito barulho, mas uma fez barulho. E aí, se você não tem essa lucidez, essa proximidade, a conversa, o conhecimento do que o seu liderado está fazendo, certamente o seu feedback vai focar naquele
1% que às vezes é irrelevante. Então, E parabéns. Parabéns, você está reconhecido. Entregou alguma coisa que estava prevista para ela entregar. Ok. Educação. Valeu, quando ela entregou alguma coisa um pouquinho acima. Pô, bacana. Parabéns quando ela entregou alguma coisa muito acima. Se enquanto gestor você não tiver clareza de como é que eu lido com essas questões, eu vou alterando isso daqui. Suponhamos que eu digo parabéns para toda vez que devia ser um obrigado. Qual é a percepção que ele fica? E a escala para baixo? Né? Como é que é essa escala? Eu preciso saber dimensionar essas coisas no processo de avaliação, porque vai dando direcionamento para as pessoas de como é que elas estão lidando. Não pode. A sociedade americana, por exemplo, se atrapalhou um pouco nisso, porque eles começaram a recompensar toda e qualquer coisa que as crianças faziam. O problema que eles têm lá. Acontece um pouco com algumas escolas também. Então as crianças iam no campeonato, tinham 4 participantes, todos levavam medalha, todos aplaudiam todo mundo. Aí chegaram no mundo do trabalho, eles achavam que tinham que ser recompensados por tudo, porque perdeu a noção do que é uma melhor. Né? Então eles estão agora lá retrabalhando todas essas identidades. O mundo corporativo é uma coisa. O que é uma super entrega? O que é uma entrega acima? O que é dentro do esperado? Se você não cria um pouco essas dimensões, você se atrapalha. Isso é a questão que tem que fazer e o modelo começa a definir que é inicial e a ideia é que ele seja periódico. Por isso o ajuste lá nos cargos, né, na parametrização dos cargos, para que você tenha essa referência, esse pequeno assessment, para que você de vez em quando olhe para aquilo e saber como é que eu estou e como é que eu não estou em relação ao cargo. Ele está ajudando a você pensar a respeito disso, sempre do tempo assim, do jeito que está naquele resultado de vocês. Ele é um instrumento que mede um certo padrão como vocês estão agindo. Mas vocês não são sempre assim. E aquela questão que... Vou dar um conceito que é importante em gestão de desempenho, que a gente pode pensar no BISC da mesma maneira. Qual é a diferença de foto e filme? Qual é a diferença? Hã? Hã? É uma tomada do filme. O DISC, ele olha para você uma média dessas tomadas. Né? Ele não é o teu filme todo. Ele não vai dizer isso. Ele está te dando apenas um referencial. Não olhe para ele com essa estrutura toda, com essa preocupação. Ele é uma ajuda que vocês estão tendo, bem relevante, bastante interessante, para vocês pensarem um pouco nele. Tudo bem com essa ideia? Não tem que olhar fotos. Porque de fato é verdade o que você falou, as pessoas se destacam muito por fotos, porque quando a gente lembra delas. Mas o processo de avaliação de desempenho avalia filme, não fotos. Por isso que precisamos cuidar muito disso, porque às vezes as evidências aparecem muito que são os grandes... Em como foi feita a parametrização do cargo para entrar no sistema do DISC. A atividade que nós vamos fazer, nós vamos pedir para vocês fazerem em casa, e no nosso próximo encontro nós vamos pedir para vocês trazerem isso, para a gente falar disso lá. Então a ideia é que vocês revisem essa parametrização. Se há um questionamento em relação a isso, é importante que agora a gente faça o último ajuste nisso, para que o sistema fique pronto para vocês receberem os relatórios completos do DISC.